Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Novamente estamos aqui na sala Cyber Future. Teve alguém aqui que participou da reunião, da apresentação de Open Finance mais cedo? Bacana. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é correlato. Então, são assuntos que se entrelaçam e espero que todos participem. Novamente, como foi a palestra anterior, gostaria que o pessoal também participasse, perguntasse, para ficar uma coisa bem dinâmica e que todos levem conteúdo para casa, né? Só me apresentando, sou o Thiago, sou coordenador aqui comercial da CIM Software, participo da parte de novos serviços, novos negócios também. Comigo aqui está hoje o Fábio. Fábio, por favor, se apresente. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Olá, obrigado também, acho que é um prazer estar aqui. Bom, eu estou aqui no Bradesco desde o início do Open Finance, então as minhas atribuições principais eram, de fato, desenvolver toda a parte de Open Finance e iniciação de pagamento no ponto de vista de Cash Management. E, recentemente, também eu estou com a missão agora, junto com o Rodolfo Belli, que está aqui na plateia e participou da última discussão também em relação ao Pix, né? Eu também estou agora cuidando do Pix. Ótimo, ótimo, pessoal. Vamos lá. Só dando um contexto geral, né, o assunto de iniciação de pagamento é um assunto que está muito hoje na vanguarda da tecnologia financeira, mas a gente precisa entender um pouquinho do contexto, do que tem acontecido com o mercado, né? Então, a gente tem passado por uma transformação digital muito significativa. O advento, infelizmente, da pandemia, ele acelerou esse processo de transformação digital. Cada vez mais nós temos sistemas complexos, aplicativos, sites, sistemas de segurança, que trabalham em conjunto a fim de trazer uma jornada mais simples, segura e otimizada para os nossos usuários, né? A gente tem aí Internet Bank, Pix e o Mobile Bank, são soluções aí que têm impulsionado essa transformação digital no nosso mercado também. Pegando um pouquinho aqui de soluções que têm trazido esse impulso nessa transformação digital, a gente tem as carteiras digitais, né? Quem hoje não faz um pagamento através de um celular, de um smartphone, através de um relógio, do smartwatch. Então, são soluções que cada vez têm caído mais no gosto da população. O Pix, né, basicamente, não preciso nem falar, é o meio de pagamento hoje mais utilizado aqui pela população brasileira. É um meio de pagamento, e, novamente, infelizmente, com a Covid-19, a pandemia da Covid-19, estimulou o uso. Ali a gente tinha mais de 40 milhões de pessoas à margem do sistema financeiro que nós não conhecíamos, e infelizmente, essa pandemia ela trouxe à luz essas pessoas. Basicamente, todo mundo teve a utilização lá dessas pessoas do Caixa Tem, aquele aplicativo, e que basicamente você fazia uma operação financeira sempre via Pix através daquele aplicativo, né? E a união aí de um pagamento via Pix mais o ecossistema do Open Finance traz aí à luz hoje do mercado, essa união, as ITPs, as iniciadoras de transação de pagamento. Basicamente, eu costumo fazer uma analogia que uma ITP, basicamente, ela é um hub de informações. Eu tenho APIs com o mercado financeiro, com todas as instituições que participam desse ecossistema do Open Finance, e eu inicio uma transação, né, trazendo uma melhor experiência ali para o usuário final. Como características dessa plataforma, desse serviço aí de ITP, dessa figura que o Pix ele trouxe, nós temos ali, ela opera fora do ambiente das instituições financeiras. A ITP ela não precisa ser a detentora da conta que vai pagar e também não precisa ser a detentora da conta que vai receber aquele valor. Ela não movimenta os recursos. Eu comando uma iniciação de pagamento. Eu falo para o banco do Fábio pagar o banco do Thiago. E para que isso aconteça, eu só consigo fazer isso graças à infraestrutura do Open Finance e graças ao consentimento do cliente. Sem o consentimento do cliente, que é o detentor das informações, eu não consigo iniciar uma transação de pagamento. Não. E aí, como vantagens aí que a gente pode trazer para os nossos clientes, né, de experiência do usuário, né, a gente traz aí um oferecimento de uma segurança, rapidez. Eu não preciso ficar saindo de um aplicativo, abrindo aplicativo de banco. A minha experiência como usuário ela se torna mais fluida também.
eu evito ter que pegar links, fazer leitura de QR Code. Então, são métodos que a gente traz e eu minimizo essa fricção entre o cliente e o estabelecimento, por exemplo. Só Opa, faltou 2 slides aqui, só para exemplificar um pouquinho da jornada do cliente, como é que isso a gente tem hoje, antes da operação via Open Finance. Deixa eu só ver se eles vão retomar. Está faltando um slide entre este e o próximo. Mas só para a gente continuar aqui na nossa dinâmica, basicamente, o que a gente tem hoje numa experiência de pagamentos via Open Finance. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de fazer um pagamento através de uma iniciadora de pagamento. Vamos fazer uma enquete. Quantos de vocês já fizeram uma iniciação de pagamento? Pouquíssimas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, o que acontece hoje, né? Quando a gente vai fazer uma transação via iniciadora de pagamento ou sem a iniciadora, hoje a gente tem uma experiência um pouco diferente. Pegando um exemplo de um e-commerce, quando eu faço lá a minha compra, seleciono, finalizo ali meu carrinho, ele vai gerar para mim um QR Code para que eu possa fazer o pagamento. Abro o aplicativo do banco, vou lá na minha área Pix, faço a leitura do QR Code ou Pix Copy Cola, faço a autenticação para aquela transação, finalizo aquele pagamento. Essa jornada ali a gente trabalha ela com 7 passos. Isso numa transação sem iniciadora de pagamento. A partir do momento em que eu trabalho com uma iniciadora, o que a gente tem de redução nessa jornada? Basicamente, aquela jornada que era de 7 passos, ela é convertida para 3 passos. Eu clico lá, faço a mesma jornada da compra, só que ao invés de eu fazer a leitura de um QR Code, eu gero ali um link de cobrança, o cliente ele vai colocar a chave Pix, chama a instituição financeira dele, dou o consentimento e o pagamento é realizado. Então, a experiência do usuário ela é muito mais fluida a partir do momento em que eu trabalho com uma iniciação de pagamento. Não é o cenário ideal ainda, né? Mas é um que a gente vislumbra como uma experiência ainda melhor do que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala de pagamentos, por exemplo, para e-commerce dentro de um site. Tá? Trazendo aí o parceiro Fábio aqui para a conversa, a gente conversou bastante e eu acho que isso é super importante e novamente, trazer a luz aqui para vocês. Se vocês quiserem também perguntar, eu só vou pedir para o pessoal, quando na hora de fazer a pergunta, para o pessoal que está lá no site, pegar o microfone para eles poderem escutar também. Eu trouxe aqui, Fábio, algumas perguntas, e aí a gente vai fazendo aquele bate-papo que a gente conversou bastante nesses últimos dias, tá bom? Tá. Trazendo um pouquinho aí para os cenários de aprendizado, o que você hoje vislumbra como oportunidades e desafios que uma iniciação de pagamento ela tem trazido para o mercado financeiro? Perfeito. Bom, para iniciar, acho que também é legal explicar o quanto que o Bradesco ele é entusiasta da iniciação de pagamento, né, como iniciador de pagamento também, né? Hoje, dentro do nosso app Bradesco, na pessoa física, a gente está agora lançando para pessoa jurídica também, já tem alguns bancos que já estão fazendo a iniciação para pessoa jurídica, mas ainda em ambiente de teste. Agora, daqui a poucas semanas, o Bradesco vai lançar agora um iniciador também para o público de PJ. Hoje, nós conseguimos trazer dinheiro, né, ofertamos para o cliente a possibilidade de trazer dinheiro de outro banco para a conta do Bradesco. Né, é uma transação que a gente chama de cash-in. Essa é a transação que o mercado mais trabalha. Você vê em vários apps, o próprio Mercado Pago, o PicPay, Nubank, todos eles estão com essa transação, ela é a que mais pegou, ela tem o maior índice de conversão. Né? Hoje o Bradesco também tem a possibilidade de fazer a iniciação de pagamentos dentro da jornada de transferência de um Pix. Então, se um cliente quer fazer um Pix com o Bradesco, no app Bradesco, ele tem a possibilidade de debitar da sua conta Bradesco ou debitar de uma outra instituição financeira que ele também tem a conta. Se um cliente quiser fazer um investimento em um fundo, também ele pode fazer um aporte neste fundo com o saldo de outra instituição e também pagar um QR Code estático, dinâmico de um Pix com o saldo de outra instituição. Recentemente, também, a gente está lançando o iniciador de pagamento ESA-CEFS, que justamente atende esse público muito de e-commerce, né, para a gente colocar
em checkouts de nossos clientes PJ, ou até mesmo prover isso em white label, ou instituições de pagamentos, ou carteiras digitais que queiram também fornecer cash-in para suas empresas. Então, como oportunidade, né, de fato, e a gente que está muito acostumado, a gente acredita, sabe, que é uma transação mais fluida que um Pix copia e cola. Né? Se vocês experimentarem, faço aqui o convite de todos, que, se não tem conta no Bradesco, né, provavelmente vocês têm conta em outras instituições, algumas carteiras digitais. Eu não sei se ele está falando comigo. Ah, está falando com ele, desculpa. Né? Pois é, não, ele está assim, eu falei, o que eu estou fazendo de errado aqui? Estou falando alguma besteira. Né? Mas eu convido a todos a fazerem uma iniciação, por experiência mesmo de transação, independente da instituição financeira que vocês tenham, e a gente percebe que, de fato, aqueles que conhecem, entendem e veem o propósito dessa jornada, né? A oportunidade que, de fato, o cliente tem de fazer uma jornada mais fluida, e aquele que está ofertando essa jornada de fato, obter a atenção daquele cliente na jornada, porque não existe uma quebra dela. Como o cliente, quando ele paga um QR Code, como você explicou, ele tem que sair, tem que entrar no app do outro banco, né? Existe o abandono, que a gente chama de abandono de carrinho, que ele pode, né, na hora que ele copia aquele código, ele não cola depois. Né? A iniciação de pagamento, a jornada, ela é bem mais fluida que isso, porque ele termina onde começa, de uma maneira redirecionada. Tanto que a gente fala da oportunidade, quanto também do desafio, porque, dado essa experiência e o tempo que a gente está lidando com a iniciação, a gente vê que tanto a fluidez que o redirecionamento gera, ele gera também um desafio, porque ainda a população não conhece esse processo. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande do entendimento e da adesão da população em relação a terminar esta transação. Né? Então, inclusive, já muitas conversas já estão acontecendo, alguns modelos já estão especificados. O Bacen ele vai soltar uma regulação, já falou isso, do modelo sem redirecionamento, que é justamente o cliente realizar uma transação de um Pix a partir de um canal que não detém a conta daquele cliente através de um clique. Né? Ou seja, a detentora de conta delega para o iniciador a autenticação do cliente para a realização de um Pix. Esse é um grande desafio também, esse modelo está sendo discutido, ainda existem alguns pontos de melhoria, por isso que ainda o Bacen nem lançou essa regulação, porém, à medida que esse modelo for adiante, a iniciação de pagamento tem um potencial muito grande de escalar. Né? Atualmente, né, se a gente perceber, que a gente está aqui, é entusiasta, gosta muito, mas também a gente quer que realmente aconteça, que ele escale num ponto em que o Pix escalou. Né? Ainda existe um desafio muito grande. Para vocês terem ideia, hoje, mensalmente, ainda existem cerca de 400 a 500 mil transações mês, sendo que o mercado brasileiro fechou com 3 bilhões de transações de Pix em março. Né? Então, se a gente perceber bem, ainda a iniciação de pagamento ele está engatinhando, ele está ainda pegando tração, os modelos ainda estão sendo testados, a gente pode falar que aqui é um teste piloto, e existe muita coisa por vir, porque o próximo passo da iniciação de pagamento é justamente, e a gente vê isso muito aderente ao futuro do Pix, é a recorrência. Né? Também ter o Pix automático. Recentemente, agora, em 29 de abril, entrou o colchão regulatório, entendo eu que as iniciadoras ainda não estão se movimentando, mas ainda não houve aí um lançamento efetivo de um caso de uso em relação ao que eles chamam de sweep in account e ao agendamento recorrente. Né? O sweep in account é um caso de uso que sugere que o cliente possa gerenciar a sua conta, à medida que ele tiver, por exemplo, com um saldo negativo, ele contratando o sweep in account, ele pode buscar automaticamente em outro banco aquele valor que está negativo em sua atual conta para que ele seja coberto. Então, é uma recorrência de valor variável, enquanto o agendamento recorrente, algo que o PIX já adquiriu, né, é uma programação de uma busca em outra instituição de um saldo fixo para um determinado compromisso. Então, à medida que a iniciação de pagamento ela evolui para esse modelo mais recorrente, né, a gente consegue adquirir mais casos de uso, e entendo eu que
da atração também que a ITP ela merece, né? Eu acho que são grandes dois desafios. Uma é, de fato, a gente ter esse direcionamento mais otimizado, e aí a gente conseguir dar uma jornada ainda mais fluida para o cliente, e à medida que a iniciação de pagamento, que hoje está no modelo pontual, pagamento único, consentimento único, ele conseguir evoluir para um modelo recorrente, a gente entende também que a iniciação de pagamento tem um potencial de crescimento. Ótimo. E tocando um pouquinho mais nesse assunto, o Open Finance, né, é o ecossistema onde roda a iniciação de pagamento. Para quem participou da palestra anterior, a gente tem hoje ainda uma barreira muito grande do ponto de vista cultural da população. Passamos muito tempo informando para a população não compartilhar dados, não passe seus dados para ninguém. E agora, com o advento do Open Finance, a gente faz o contrário. Eu peço os dados para o meu cliente. Então, primeiro, preciso quebrar uma barreira cultural com as pessoas, primeiro, para aumentar o número de consentimentos, que hoje, em relação à população economicamente ativa hoje que nós temos no Brasil, em detrimento do que eu tenho de consentimento, é muito incipiente ainda. Então, esse é um ponto que a gente precisa ainda trabalhar como catequização dos meus usuários nesse ecossistema. E, a partir daí, eu também vislumbro como uma alavancagem da iniciação de pagamento. Porque, se eu não quebrar a barreira do Open Finance, consequentemente, a iniciação de pagamento ela também ainda vai engatinhar nesse mercado financeiro. Isso foi um ponto que nós falamos anteriormente, e é um contrassenso, né? Passamos muito tempo falando para não compartilhar, agora eu peço o dado do meu cliente. E essa confusão que eu faço na cabeça do usuário final acaba impactando diretamente hoje nos números que a gente tem, como o Fábio falou. Se eu pegar a quantidade de transações PIX que acontecem no Brasil, ou mensalmente, a quantidade que são geradas a partir de uma iniciação de pagamento, ela gira em menos de 0,5% do volume total. Então, esse é um ponto extremamente importante. Né? 400 mil versus 3 bi. Eu ainda tô sendo bem otimista, né, em relação a esses números, né? Outro ponto também que a iniciação de pagamento ela pode trazer, e aí eu até peço sua ajuda, Fábio, o que você acha da agregação do ecossistema do Open Finance mais uma iniciação de pagamento para gerenciamento financeiro? Não, perfeito. Eu acho que é justamente isso. Quando eu vejo a iniciação de pagamento, primeiro que ele não é um produto, ele não é um sistema, né? São muitas oportunidades e casos de uso que podem gerar dentro desse trilho. A gente falou isso muito do Pix automático ali, que ele é um trilho para outras oportunidades. E a iniciação de pagamento ele é justamente isso, ele é um trilho. Vira e mexe, a gente está almoçando, conversando com o cliente, conversando com comerciais, e a gente começa a perceber novos casos de uso que a iniciação de pagamento pode trazer. Como eu falei com vocês, a gente aqui está utilizando para trazer dinheiro para investir. Você pode utilizar no momento de renegociação, que é aquele momento do impulso, onde você está à frente de um cliente que você está renegociando a dívida, ele falou, eu pago, não tenho dinheiro no Bradesco. Então, você tem no Itaú, está aqui um link para você fazer esse pagamento e transferir da sua conta do Itaú e já quitar essa dívida, né? Então, existem muitos casos de uso e muitas possibilidades que a iniciação de pagamento ela pode trazer. E ela não convive sozinha, né? Então, essa união, quando se fala do Open Finance, entendo eu que você está falando do compartilhamento de dados, né, que é a fase 2 do Open Finance, e a fase 4 também, que agora está trazendo outros aspectos, evoluindo do Open Banking justamente para o Open Finance, falando de investimentos, seguros, câmbio, etc. A união do dado com a transação é o que faz sentido para você justamente potencializar a experiência do cliente, né? Então, por exemplo, não adianta você colocar uma chamada, uma jornada de trazer dinheiro do outro banco, se você não dá a visibilidade quanto que aquele cliente tem de saldo em outro banco, né? Inclusive, isso é um dos ofensores também da jornada, porque muitas das conversões baixas são porque o cliente tenta buscar no outro banco e ele não tem saldo, né? Então, quando você consegue unificar a inteligência de dados com um transacional, é onde o Open Finance ganha,
né? Você ofertar um gerenciador financeiro para esse cliente, dar um insight para ele, olha, você está com saldo negativo na instituição X, juros altos. Por que você não faz uma transferência da instituição Y para a instituição W, né? E clique aqui, né, e faça essa transação a partir daqui. Aliás, esse é o conceito que eu mais gosto do Open Finance. Existem vários conceitos, mas um conceito que eu gosto do Open Finance ela é a batalha da experiência do cliente. Independente hoje do iniciador, seja ele um banco, seja ele uma fintech, né, e se ele prover a experiência do cliente, o cliente ele vai capturar, né, você vai capturar aquele cliente, o transacional daquele cliente, a forma que o cliente trabalha os seus dados. Imagina o seguinte, né, eu tenho aqui o famoso super app que o Bacen sempre fala. Né, você vai prover extratos, saldos, lançamentos, cartões dentro de um app, e do ladinho ali tem o transacional. Teoricamente, você não precisa mais estar dentro de um app da instituição financeira para você, de fato, fazer o banking, ter a gestão dos seus dados. E aquele aplicativo que realmente der a melhor experiência do cliente é aquele que vai capturar aquele cliente. Então, por exemplo, eu estava até falando com o Thiago, que, como Bradesco, eu sou um dos grandes debitados. Né? Hoje eu vejo os iniciadores de pagamento, eu tenho que ter uma estratégia muito de defesa e contra-ataque. E eu vejo outras, nossos concorrentes, outros parceiros, com uma estratégia muito forte de ataque. Então, a minha estratégia é diferente da deles. Os meus casos de usos vão ser diferentes dos deles. Né? E o meu grande desafio aqui como Bradesco é justamente criar uma conveniência, criar uma experiência para que hoje, como banco bastante atacado, né, eu consiga capturar essa atenção do cliente Bradesco e que ele não se sinta mais interessado na experiência de outro. Né? Então, acho que cada vez mais unir a inteligência de dados, que a gente busca através do consentimento do cliente em outras instituições, e dar a facilidade do transacional, e transacional, eu quero dizer, transacionar outros bancos e não somente o meu aplicativo, é a união para gerar valor para o cliente, né? E ele falar, opa, gostei da experiência, não vou transacionar, não preciso entrar no outro banco para eu transacionar, eu vou continuar aqui nesse aplicativo que eu consigo fazer tudo, inclusive a minha gestão financeira, e receber dicas acerca disso. Ótimo. E eu também penso o seguinte, a partir do momento em que, e aí onde eu tento fazer essa quebra de objeção do meu cliente para que ele dê o consentimento, eu tenho que trazer um valor agregado para ele. Eu preciso ser um auxiliador numa tomada de decisão. A partir do momento em que o meu cliente ele fornece os dados para mim, eu posso mapear o seu perfil e auxiliá-lo numa tomada de decisão. Eu acho que isso também, a união do Open Finance com a iniciação de pagamentos, isso fica muito latente. Então, a partir do momento que eu tenho a informação, se o meu cliente ele não ver valor agregado, ele não vai compartilhar e eu não vou conseguir alavancar Uma coisa interessante, né, dentro das nossas pesquisas de mercado, a gente tem que fazer o tempo inteiro como gestor de produto, eu vejo algumas instituições, por exemplo, que colocam, de fato, o PIX e o trazer dinheiro encostado no extrato multibanco. Quando a gente vê essa fusão, se vocês olharem dentro dos números de mercado, são as instituições que têm os maiores volumes. Né? Então, uma coisa não anda fora. E a gente está nesse momento ainda. Né? Eu acho que, com uma agenda regulatória de Open Finance tão rígida, tão dura, a gente vê instituições ainda investindo muito nessa parte, nessa infraestrutura do Open Finance, e a parte de estratégia, casos de uso, negócios, que é o que realmente vai extrair valor, como uma agenda ainda em desenvolvimento, justamente pelo esforço do ecossistema e ainda em desenvolver esse colchão estrutural do Open Finance. E falando um pouquinho aqui da área de tecnologia, né, nós somos uma empresa de tecnologia CIM, e pegando um pouquinho do que você falou, a gente tem aí a diferença. Né? Uma instituição financeira, o core dela é negócio. A gente tem participado aí dos grupos de trabalho, das atualizações de APIs do Open Finance, e é um assunto que, com muita frequência, ele sofre alteração. Quase que diária você tem alterações do escopo técnico do Open Finance.
E para quem não tem uma estrutura técnica robusta para controlar esse ambiente como um todo, precisa-se de uma instituição ou de uma empresa para auxiliar esse processo. Porque, senão, a gente entra no que falamos anteriormente na palestra das 11, eu entrar no Open Finance sem estar preparado, o que vai acontecer? Eu vou perder minha base de clientes, porque eu vou precisar fornecer informação, o consentimento do cliente não está na minha mão, é uma informação, é um dado do cliente, eu não tenho poder sobre este dado. Se eu não estiver preparado para criar estruturas de prospecção ou retenção dos meus clientes, consequentemente, eu vou acabar dando um tiro no meu pé a partir do momento que eu estou dentro desse ecossistema também. Um pouquinho sobre a experiência do usuário, hoje a gente falando sobre e-commerce. O que você acha dessa experiência, principalmente quando a gente fala para compras online? O que você acha da experiência que a gente tem hoje, da maneira que ela foi desenhada? Você acha que ela é fluida o bastante para que eu consiga minimizar aquela questão, como você falou anteriormente, do abandono do carrinho? Boa. Primeiro que, hoje, como o sistema financeiro é muito desenvolvido e temos bastante opções e meios de pagamento para o cliente, né? E o iniciador de pagamentos, dentre os seus casos de uso, um dos casos de uso mais emblemático é usá-lo também como meio de pagamento, né? Então, dentro de um e-commerce, no checkout, no finalzinho lá da jornada, além do Pix, copia e cola, da cobrança do cartão de crédito, você ter lá o pagar com o seu banco, digamos assim. E, nesse momento, o cliente pode pagar aquela compra que ele está fazendo, adquirir um serviço, utilizando o seu saldo de outra instituição. Então, acho que até aí estamos... Ele é o caso de uso mais emblemático, de fato. Como ainda há um desconhecimento da população, eu vejo que estamos caminhando para ainda um caso de uso mais tracionado. Existe ainda um desconhecimento muito forte de lojistas, de outras empresas, então a gente tem que trabalhar muito bem a educação, tá? Para que esse, de fato, seja um caso de uso do dia a dia. Como eu falei, como a gente conhece a jornada, então a gente sabe o grande valor que ela tem. Mas não adianta a gente conhecer como dono do produto se o lojista não está vendo valor ainda ou se o pagador ainda não conhece, certo? Então, acho que, além desse trabalho de educação, a gente também tem que focar muito no desenvolvimento, na evolução desse produto. Como eu falei anteriormente, eu acho que o Bacen está trabalhando na nova jornada de sem redirecionamento. E eu vejo que esse modelo, apesar de uns desafios, como eu coloquei, que ainda precisa desenvolver algumas seguranças, não no ponto de vista nem sistêmico, mas no ponto de vista mais regulatório, mais jurídico do tema, ele vai dar para a iniciação de pagamento uma possibilidade de que o cliente faça um Pix com a jornada de cartão de crédito que ele tem hoje. Imagina o seguinte, que no final da jornada ele vai comprar um bem, e aí, para que ele faça o pagamento com o Pix do Itaú, do Bradesco, do Nubank, ele aperte o botão e aquele Pix é realizado, ou seja, é um one click to pay, né? Obviamente que, para essa adoção desse modelo, existe a necessidade de um cadastro inicial, como se você estivesse fazendo o cadastro do seu cartão de crédito numa carteira digital. E, a partir daí, todas as compras naquele site, naquele checkout, você vai conseguir fazer isso com um clique só. Então, entendo eu que, hoje, estamos dentro de um grande piloto, e, para o lojista e para mercados, o que vale é a conversão de vendas. Nesse momento, a gente vê, dentro desse grande piloto, ainda meios de pagamentos com conversões melhores que a iniciador de pagamento. Mas, à medida que a gente tiver uma evolução desse modelo, o potencial do iniciador de pagamento adquirir um grande share do Pix ele é muito alto, porque ele vai dar para o Pix... a grande jornada, a jornada que hoje um cartão de crédito tem, que nem um Pix tem, né? Porque ainda o QR Code, o pagamento de um QR Code, um copia e cola, ainda existe toda essa atração de uma jornada que você tem que entrar no app e pagar. Agora, imagina que, com o modelo sem redirecionamento, o cliente vai conseguir fazer um clique para fazer aquele pagamento. Mas entendo eu que o iniciador ele é um meio de pagamento novo, então acho que vale a pena, sim. O quanto aqueles clientes quiserem testar como uma opção adicional do seu cliente é válido, né? Com certeza.
né? Mas também a gente precisa ser muito realista para entender que é um modelo que tem uma revolução para perseguir, mas uma evolução de curto prazo, porque as conversas já estão acontecendo, né? Ótimo. Então, a gente não precisa esperar. Uma pimentinha aí, sobre o assunto de bets. O que você acha que a gente tem de oportunidades nas bets para a iniciação de pagamento? Principalmente quando a gente fala de compra por impulso. Isso, a gente falou assim, às vezes parece um pouco até chovendo um pouco no molhado aqui, falando a mesma coisa, né? Eu não sou tão especialista de bet aí, né? Até porque isso é muito relativo ao apetite de cada instituição para esse mercado. É um mercado que está em regulação, né? Está sendo regulado. Então, acho que à medida que isso vai evoluindo, as instituições elas vão adquirindo esse apetite para entrar nesse mercado, seja ele dentro de um Pix normal, seja ele para o iniciador de pagamento, né? E hoje o mercado de bet ele exige, vamos falar para um Pix que ele está um pouco mais consolidado, ele tem exigido performances acima da média justamente para capturar o impulso daquele pagador, né? Seja do bet, seja de um game. O cara quer gastar agora, está sem dinheiro, quer voltar para jogar, quer voltar a apostar. Então, quanto maior a performance, tanto da geração daquele pagamento, quanto do pagamento em si, as bets já estão vendo aqui os ranges de milissegundos que acontecem, às vezes nem tão perceptível para o olho humano, mas ele sabe que aquele range ele é mais assertivo, né? Então, entendo eu, né, como eu falei, eu acho que no segundo momento, onde a gente tiver um modelo sem redirecionamento, com o modelo One Click to Pay, né, ele vai ser matador para esse mercado, certo? Enquanto ainda existem conversões que precisam melhorar um pouquinho nesse modelo, digamos assim, eu acho que ainda tem meios de pagamento que têm conversões mais competitivas que da própria ITP. Mas, de novo, né, eu acho que é um piloto, dependendo do mercado, do público, do modelo de negócio, né, existe aquele determinado fit ou não, né? E vale sempre testar, porque, de fato, vai que naquele teu tipo de negócio ele serve direitinho, né? Mas dentro da minha, né, do que eu acho, digamos assim, das minhas crenças, entendo eu que o segundo, né, a versão 2 da ITP versão 2.0, ela vai ser matadora para esse mercado. Ótimo. Pessoal, queria também abrir aqui perguntas, caso alguém tenha aqui, para nós falarmos um pouquinho mais sobre iniciação de pagamentos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quer abordar um pouquinho desse assunto. Ele é sempre um assunto desafiador, né? Como eu falo, acho que pelo desconhecimento, mas que mais da metade aqui nunca fez, né? Alguns pontos que são interessantes, que eu sempre falo e até brigo com meus pares, né? Para fazer uma iniciação de pagamento, não é necessário dar consentimento de dados. Toda iniciação de pagamento é uma transação como um Pix que todo mundo faz. Então, não tenho consentimento, não compartilhei dados, então eu não vou fazer uma iniciação. Não. Então, simplesmente, ele é uma transação, né? Nem são todos que têm. Acho que a população brasileira hoje está com, em média, 6 contas por cliente, né? Então, acho que muitos de vocês devem ter contas que vocês nem sabem o que são contas, né? Você tem iFood, você tem uma conta, né? Você tem uma carteira, né? Mas Mercado Livre, Mercado Pago, então você também provavelmente deve ter uma conta digital. Façam, né? Tentem, vejam que realmente ele é uma transação simples e cada vez mais que a população estiver adquirindo essa ciência, é um modelo que vai ser tracionado e aí entra dentro do ciclo virtuoso da compra, no ciclo virtuoso do negócio. Ótimo. Boa tarde. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, uma pergunta para você. Fábio, você falou do teu iniciador de pagamento as a service. Você pode comentar um pouco que tipo de segmento de cliente você está buscando? Se é para complementar a oferta de cartão, que hoje tem a Cielo dentro do grupo, ou se é através de buscando segmentos como condomínio, os usuários pesados de boleto, grandes billers. O que vocês estão vendo nisso? Boa, ótima pergunta, né? O primeiro modelo que está surgindo, ele é um modelo ainda baseado, inclusive, numa integração de APIs, né? Então, o primeiro segmento que a gente está buscando são empresas que consigam fazer essa integração com o seu checkout, com o seu site,
né, através aí dos nossos manuais, ele se integrar com o Bradesco. Seja para fazer um check-out, seja para você até ofertar o próprio cash-in dentro da sua carteira. Por exemplo, um caso de uso muito também é que a gente, quando a gente tem conversado com clientes, é para pagar faturas de cartão de crédito, né? Então, o cliente tem uma carteira, ele já emite já um cartão de crédito, por exemplo, para a sua base de clientes, né? O cliente pode quitar o seu cartão de crédito através de uma iniciação de pagamento. E, como todo arranjo do Pix, ele é desintermediado, então, assim, ele provavelmente deve ser mais barato, por exemplo, que você ofertar um boleto para o teu cliente para pagar aquela tua fatura, né? Então, inicialmente, né, e como eu falo, acho que é um grande teste, a gente está entrando principalmente em clientes de atacado, né, ou que tenham suas áreas de tecnologia. Um outro tipo de cliente para atingir o varejo pode ser aquelas grandes plataformas de e-commerce. Para mim, ele é um cliente de atacado, mas para os clientes dele, ele pode abrir, dentre os outros meios de pagamento, a possibilidade de ofertar a iniciação de pagamento. E o outro passo, que é o que a gente está perseguindo também, é no momento que a gente tiver o Pay by Link. Eu acho que aí eu consigo vender diretamente para a minha base de varejo. Então, por exemplo, eu estou no restaurante, eu estou num posto de gasolina, e aí, naquele momento, ele gera um link para o teu WhatsApp, para o teu e-mail, para o teu SMS, onde você acessa aquele link, escolhe o banco que você quer fazer o pagamento e você consegue cumprir a jornada regulatória e fazer aquele pagamento. Novamente, hoje, a jornada regulatória prevê esse redirecionamento, você tem que ir no teu outro banco, tem que ir no app do teu outro banco, ele é redirecionado e automático, faz a confirmação e volta com a transação concluída, né? No momento que a gente não tiver mais o redirecionamento, clica um botão, aquele débito é realizado na tua instituição. Então, acho que a evolução, ou, na verdade, a expansão para um modelo mais massificado, é a gente ter o Pay by Link para iniciação de pagamento, onde você consegue enviar esse link para o canal que você quiser. Então, primeiro momento atacado, mas no segundo momento entendo que a gente vai ter aí uma estratégia massificada também. Ótimo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pergunta para o Thiago. A gente está falando muito de e-commerce e varejo, mas além desses mercados, quais mais mercados a gente consegue impactar com a ETP e de que forma a gente consegue trazer a ETP para esses mercados, por exemplo, condomínios ou outros tipos de arrecadadores, e como a CIM se posiciona como solução de ITP? Boa pergunta. Falando um pouquinho aí da CIM também, nós recentemente lançamos essa iniciação de pagamento, em que nós podemos minimizar também, como o Fábio falou, existe do ponto de vista de lastro financeiro, uma minimização também das emissões de boleto. Grandes emissores de boleto, a gente tem custos, né? Custos de emissão de boleto, mas também, em contrapartida, eu tenho o lastro financeiro disso aí. A partir do momento em que eu faço uma operação financeira através do Open Finance, eu minimizo essa jornada e eu também começo a eliminar custos de uma emissão de boleto. Então, isso é um ponto que a CIM tem trabalhado bastante. Recentemente, a gente lançou a nossa ITP, depois da palestra, pessoal, se vocês quiserem bater um papo, conhecer, e até mesmo fazer uma experiência de um pagamento via iniciação de pagamento, eu vou ficar à disposição de todos. Mas, do ponto de vista de negócio, a CIM tem se posicionado, obtendo leads na questão de concessionárias, grandes emissores de boleto, próprio varejo, redes de restaurantes, são oportunidades de negócio que a gente tem vislumbrado aí no nosso mercado. Tá? Só um ponto, pessoal, o tempo já urge aqui. Eu, Fábio, nós estaremos aqui fora. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, queiram fazer mais algumas perguntas, nós ficaremos aqui à disposição. Agradeço a presença de todos. Eu espero que essa palestra tenha sido de maneira onde a gente conseguiu colocar algumas pílulas de conhecimento. Novamente, estaremos aqui fora, precisando, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.